Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aqui iniciando a nossa live das segundas-feiras, aguardando aí um pouquinho as pessoas irem chegando. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam aí recebendo bem o meu sinal. E lembrando sempre, né, que quem quiser comentar, quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Inclusive depois, mesmo depois que a live acaba, né, que o vídeo fica salvo, quem quiser mandar alguma pergunta por mensagem direta, pode mandar, fazer alguma colocação que eu posso demorar até um pouquinho, mas eu acabo respondendo, tá bom? Então, hoje, conforme a gente divulgou, nós vamos falar um pouco sobre a cura, né? A cura no processo terapêutico, a cura no processo psicanalítico. E eu estava assim meio sem saber o que eu ia falar hoje, qual seria o tema. E essa questão da cura teve muito presente no final da semana passada, já iniciando essa semana. Pessoas que isso no próprio discurso dos pacientes, porque é normal, né? A pessoa chega e pergunta, eu vou ficar curado? O que eu tenho? Você não vai me dizer o que eu tenho, né? Aquela expectativa da pessoa ter um diagnóstico, ter um rótulo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, Lúcia. Sejam todos bem-vindos, Marli, sejam todos bem-vindos. E então isso assim é muito comum, é claro, a pessoa procura ali uma terapia por diversas questões, mas muitas vezes porque está com algum tipo de sintoma grave que está incomodando, e ela tem aquela ansiedade, né? E essa é uma pergunta muito comum, né? Essa semana passada uma paciente falou, mas você não vai me dar um diagnóstico, não vai dizer o que eu tenho? Então, na psicanálise a gente não fica focado nisso, essa não é uma questão relevante. Até porque um diagnóstico, ele rotula você, ele engessa você dentro de um padrão, né? E o ser humano é muito mais do que isso. Para a psiquiatria, né, para as estatísticas, até mesmo para a psicologia, muitas vezes é necessário, por diversas questões, questões burocráticas, questões de prescrição de remédios, muitas vezes é necessário que se estabeleça ali um diagnóstico, que aquela pessoa seja enquadrada ali pelos sintomas dentro de uma classificação como uma doença. Então, isso é normal. Mas a psicanálise, em especial, que é a minha linha de trabalho, ela não tem esse foco, né? Não é esse o objetivo dela. Porque a psicanálise ela trabalha com o ser humano na singularidade, né? Naquilo que é mais genuíno. Boa noite, Newton, seja bem-vindo. A psicanálise trabalha com o ser humano naquilo que é mais genuíno nele. Então, esse aspecto de ser genuíno no ser humano faz com que, de alguma forma, e por isso a ideia da singularidade, faz com que, de alguma forma, todos sejamos diferentes um do outro. Então, para a psicanálise não existe assim, essa pessoa é depressiva e a outra também. Essa pessoa tem transtorno depressivo e a outra também tem transtorno depressivo. Isso não se aplica no pensamento psicanalítico. E eu acho isso muito bacana, eu acho que isso é o lado mais maravilhoso mesmo da psicanálise, que coloca a pessoa no nível de legitimar, de ser legitimada na sua essência, né? Coloca a terapia num processo muito de humanização, porque a pessoa ela deixa de ter um rótulo, ela deixa de ser um quadrado, ela deixa de ser engessada dentro de características próprias de uma doença que dizem que ela tem. E o curioso até é que muitos transtornos psiquiátricos, né? Eles variam, né? Eles variam ao longo do tempo. As pessoas às vezes evoluem de uma classificação para outra, dependendo da movimentação dos sintomas,
Vocês vejam que para um psiquiatra, um neurologista fazer um diagnóstico, ele leva às vezes algum tempo. Ele tem que observar bem, e muitas vezes ele fica inseguro de dizer aquilo, porque é óbvio. Porque por mais que você tenha alguns padrões específicos, não é, para fazer esse diagnóstico, para estabelecer ali um rótulo para aquela doença, a pessoa é muito mais do que isso. E os próprios sintomas, mesmo que possam ser nomeados de uma forma idêntica entre vários pacientes, obviamente ele vai se apresentar com características diferenciadas em cada uma dessas pessoas. Então, antes até da gente falar da questão da cura, que é o nosso tema de hoje, eu estou tentando mostrar aqui que já ao olhar a doença, já existe uma diferença muito grande, né, na perspectiva psicanalítica, da perspectiva psicológica, da perspectiva psiquiátrica, da perspectiva neurológica. Né? Quando eu falo da psicológica, dentro de alguns padrões comportamentais mais, tá? Do TCC, né? Cognitivo-comportamental, então são mais, enquadram mais a pessoa dentro de alguns padrões. Né? Tem abordagens psicológicas que lidam também com a singularidade, mas com certeza nenhuma tanto quanto a psicanálise. Né? Porque a ideia da psicanálise ela é tão singularizada na história da pessoa que o próprio Freud ele vai salientar aí que um dos aspectos fundamentais do processo psicanalítico seria ajudar o paciente a fazer uma releitura daquilo que ele chamou do seu romance familiar. O que é o romance familiar? É a história de vida desse paciente desde que ele nasce, ao longo ali dos primeiros anos de vida dele dentro do núcleo familiar. Então isso faz com que cada um seja único, porque cada um teve uma história única. Até mesmo irmãos dentro de uma mesma família, eles vão se apresentar com histórias únicas, porque as influências são parecidas, mas não são idênticas. Um pai e uma mãe lidam de um jeito com o filho e muitas vezes lidam de um jeito mais diferenciado com o outro. E isso vai trazer aspectos também diferenciados ao longo da vida dessa pessoa, tá bom? Então, a gente, na psicanálise, a gente vai olhar a doença dentro de um contexto muito grande, de um contexto que tem aspectos psicológicos, emocionais, aspectos sociais, aspectos físicos também, né? Tem que ser levado em conta muitas vezes para o encaminhamento médico. Eu ainda observo por aspectos espirituais também, porque também estão presentes. Então a gente vê que é uma gama de possibilidades na construção de uma doença que torna praticamente impossível que você diga que você rotule uma pessoa juntamente com outras várias, né, dentro de um padrão único. Tá? Então aí a gente já vai percebendo essa diferença. E aí vem a pergunta, né? Tem cura no processo psicanalítico? Existe a ideia de cura? Quando que uma pessoa fica curada? Como que uma pessoa vai ter alta? Porque isso é muito importante quando você vai buscar uma terapia. Que você consiga, eu espero até que essa nossa live aqui ajude as pessoas, aquelas até que pensam em fazer terapia em algum momento. É muito importante que você tenha, porque senão você chega numa terapia com uma expectativa que pode ser que não se cumpra. Porque assim, é muito difícil você falar em cura em processos terapêuticos, psicoterapêuticos. É muito difícil. Do ponto de vista psicanalítico, então nem se fala. Mas dentro das diversas psicoterapias, é difícil, porque na verdade o que a gente vai chamar de uma cura seria a remissão dos sintomas. Né? Então você elimina os sintomas através de técnicas diferenciadas, e isso até é possível você fazer, e aí você diria, não, essa pessoa está curada, ela está de alta, ela está curada daquela queixa que ela trouxe aí. Só que na maioria das vezes, se não em todas as vezes, eu me arrisco a dizer em todas as vezes, porque provavelmente realmente são em todas as vezes, aquilo que eu falei, os sintomas, eles são manifestação
de um desequilíbrio que é muito mais da essência do ser. Então, se você cura os sintomas e você não faz com que a pessoa perceba o que precisa ser transformado na essência dela, esses sintomas são eliminados, mas como a essência continua doente, ou os mesmos sintomas vão voltar, ou outros vão surgir. Só para dar um exemplo, o pânico, por exemplo. O pânico é uma doença bem assim clássica, né? Porque ela tem sintomas muito clássicos, são muito assim caracterizados. Então, muitas vezes uma pessoa chega... Agora mesmo eu estou com uma paciente numa condição dessa, que a psiquiatra quer que ela vá... diz para ela que, ela não, que a psicanálise não é o ideal para ela, que ela deveria procurar uma terapia comportamentalista, cognitivo-comportamentalista, que seria mais rápido de eliminar os sintomas dela. Talvez até sim, talvez, tá? Porque a psicanálise pura realmente não iria abordar diretamente o sintoma. O problema é que você supre os sintomas, e essa pessoa, ela passou por isso, não é a primeira vez. Aliás, pessoas com transtorno de pânico, elas costumam ter recidivas, ter recaídas. Por quê? Porque os sintomas são tratados, são ali aparentemente, né, curados, eliminados, mas a personalidade, né, a predisposição que fez ela construir o transtorno de pânico, ela continua. Então vai voltar e volta. Volta muitas vezes. Depressão, então, a quantidade de recaídas é enorme. A pessoa tem uma crise e daqui mais um tempo acha que ficou boa e está tendo outra crise, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu sei que a pessoa tem ali uma ânsia de curar os seus sintomas, e é legítimo isso, a gente reconhece isso, eu acho que isso tem que ser feito, e eu até uso outras ferramentas nesse sentido, porque eu entendo, a pessoa está sofrendo. Então, às vezes, não dá para você esperar um processo, porque a psicanálise ela é um processo de médio a longo prazo, talvez um processo indefinido, eu vou falar já disso, talvez seja até um processo indefinido, não, é infinito, né? Não é indefinido, é infinito. Por que ela seria um processo assim? O próprio Freud dizia que ele nunca sabia quando dava alta para os seus pacientes, porque ele nunca sabia se tinha chegado ao fundo daquela transformação que esse paciente precisava sofrer. Porque a gente não tem um aparelho de imagem, um aparelho que detecte o que está errado dentro do nosso psiquismo, para depois você dizer, não, isso já foi consertado, ele está curado. Não existe. É um processo interno, né, de transformação, de mudanças, que você não tem como mensurar e que não tem fim. Então, muitas vezes, esse processo ele pode ser muito lento, né, para produzir os efeitos necessários para aliviar a pessoa dos seus sintomas. Então, é preciso realmente que se faça alguma coisa para aliviar essa pessoa. Então, eu até uso outras técnicas. Apesar do meu eixo central ser a psicanálise, eu trabalho com a terapia regressiva, trabalho com os florais, que são assim estratégias muito úteis. A terapia regressiva, não só a regressão a vidas passadas, mas vivências terapêuticas que ela proporciona, elas são muito úteis no esvaziamento, na catarse das emoções que sustentam aqueles sintomas. Então trazem alívio rápido. A terapia regressiva ela ajuda muito na conscientização das causas que geram aqueles sintomas. E esse estado de consciência sobre as causas, mesmo que de imediato a transformação não tenha ocorrido, esse estado de consciência faz com que essas forças, né, que são pulsões que alimentam os sintomas, também percam a sua potência e os sintomas diminuam. Tá? Então, a gente entende a dor de uma pessoa. E eu acho que um psicanalista, se ele ficar preso somente à psicanálise como estratégia terapêutica, ele não vai poder atender determinadas situações em que a pessoa chega com sintomas muito dolorosos. Né? Elas muitas vezes chegam com sintomas muito... Às vezes não. Tem pessoas que procuram uma terapia psicanalítica para se autoconhecerem,
para mudar algum padrão de comportamento, enfim, para uma transformação interna, para uma melhoria, para um estado de mais lucidez. Essas pessoas elas podem entrar diretamente no processo psicanalítico e ele vai ser uma grande estratégia para elas chegarem ao objetivo delas. Mas, se a pessoa procura um psicanalista com a ideia de eliminar os sintomas e esse psicanalista só tiver essa ferramenta, a eliminação desse sintoma pode demorar. Né? E aí eu reconheço que pode ser muito sofrido. Então eu acho muito interessante, e eu trabalho dessa forma, que esse profissional ele tem algumas outras estratégias, né? Algumas outras ferramentas que possam ali aliviar aquela pessoa, ou mesmo encaminhamento para o médico, né? Para a pessoa ser medicada e com os medicamentos esses sintomas serem aliviados, porque muitas vezes é necessário. Por exemplo, pessoas com pânico. Já aconteceram pacientes passarem comigo com pânico e eu só com aquelas estratégias, principalmente quando o paciente procura a terapia, logo no comecinho, ele não espera aquele sintoma se enraizar. Muitas vezes algumas estratégias psicológicas, psicanalíticas, terapia regressiva, né, elas funcionam. Tem as estratégias de psicoterapia breve que a gente usa dentro da psicanálise também. Mas outras vezes são sintomas que já avançaram, que já estão mais enraizados, que já se repetem ao longo do tempo. Então, muitas dessas vezes a pessoa vai precisar de um remédio. Muitas vezes a pessoa está num estado depressivo muito sério, muito profundo, ela está sofrendo, pode até estar colocando em risco a própria vida. Então, essa pessoa precisa de outras estratégias também, precisa de outras ferramentas, precisa de remédios. Mas é importante que a gente entenda isso, né? E às vezes é difícil num mundo como esse que a gente vive, né? Que as pessoas estão tão pragmáticas, as pessoas estão tão sem tempo, correndo tanto, com tantas ambições, com tantas ansiedades. Às vezes é difícil você dizer para uma pessoa com tantas expectativas de um gozo rápido, né? De um prazer imediato, de uma eliminação imediata dos sintomas. Às vezes é difícil você dizer para essa pessoa que ela precisa fazer um processo longo de transformação para realmente, nem vou usar a palavra cura, mas realmente encontrar um estado de maior felicidade. Porque o que vai caracterizar a necessidade de uma pessoa procurar uma terapia são os sintomas, né? Que a pessoa vai procurar por conta de sintomas, ou por conta de uma insatisfação pessoal, que muitas vezes não se rotula, mas por uma insatisfação com algum padrão de comportamento, pessoas que, por exemplo, são ciclotímicas, não, pessoas que têm uma certa distimia, que é uma tristeza, uma melancolia, que a gente não caracteriza realmente como um transtorno depressivo, mas é aquela melancolia leve, se bem que eu acho que a distimia ela entra lá nos transtornos de humor, com certeza. Mas não é a depressão, não é nem uma depressão leve, menos ainda. Mas muitas vezes a pessoa tem coisas que fazem com que ela não se sinta bem com a vida dela, com as coisas dela, com a forma dela lidar com alguma situação. E aí ela vai procurar uma terapia, a terapia se aplica muito nisso. Eu tenho dito muito, né, que o século XXI está sendo, eu dizia que ia ser, agora já está sendo, o século da saúde mental. Então vai ser o século, e eu acredito muito, em que as pessoas vão se curar de muitas coisas, né? Se curar no sentido de vão se transformar, né? E vão se transformar o quê? Para que a gente possa ter esse mundo melhor que a gente espera. Esse mundo melhor é muito mais do que um engajamento nosso em padrões morais e religiosos. É muito mais do que isso. Essa transformação é um processo interno, é um processo íntimo de... E aí a gente pode até usar a palavra cura, se a gente pensar isso a médio e longo prazo, né? Mas de uma cura da alma, de uma cura que é mais essencial em você.
Porque uma coisa que a gente vai perceber é que o sintoma, né, aquela característica indesejável que incomoda a pessoa, que faz com que ela busque a terapia, esse sintoma, vamos chamar isso de sintoma, se bem que tem outros aspectos aí, mas vamos chamar de sintoma para facilitar. Esse sintoma, ele já é o caminho para que a cura aconteça. Quando o corpo ou o psiquismo, eles manifestam um sintoma, eles já estão de alguma forma abrindo um canal para que aquilo que está errado dentro desse ser, aquilo que está desarmonizado dentro dele, possa se manifestar. Então, o sintoma nada mais é do que uma expressão da própria doença. O sintoma não é a doença. Aliás, eu falei uma frase aqui interessante para a gente pensar. O sintoma ele não é uma doença. O sintoma é a expressão de uma doença. Então, quando você fala em eliminar um sintoma, você não está falando em cura. Você está erradicando a expressão de uma doença que está dentro de você. De alguma coisa que você sente que precisa ser transformado. Então, o próprio sintoma em si, ele já é um caminho a ser analisado, ele já é um caminho a ser percorrido para que a gente possa fazer esse mergulho de profundidade dentro da mente desse ser humano, dentro desse psiquismo. Né? Analisar o sintoma, como esse sintoma se manifesta, em que situações, qual é a intensidade, como você lida com esse sintoma, como você reage com esse sintoma. Tudo isso já são questionamentos que vão conduzindo ali a pessoa dentro do processo terapêutico ao encontro com as suas verdadeiras causas, para que ela aí possa, sim, fazer um processo de transformação. Aliás, o processo psicanalítico não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. O psicanalista, ele não vai transformar a pessoa, ele vai ajudar a pessoa sinalizando para ela aquilo que precisa ser transformado, aquilo que de alguma forma vai se apresentando como incômodo para essa pessoa. E que muitas vezes, quando ela chega na própria terapia, no começo, ela nem sabe que aquilo é um incômodo para ela. Mas muitas vezes aquilo já está lá dentro dela como algo inaceitável. Só que a mente humana, o psiquismo humano, ele é muito habilidoso para lidar com o sofrimento. Ele tem muitos mecanismos de defesa que faz com que ele se sinta aliviado. E um deles é o recalque, não é? Ou a repressão. O recalque tem uma outra característica mais nos primórdios da nossa infância lá, né? Seria algo mais passado. Mas a repressão, que é você jogar aquela causa para uma região mais profunda do seu inconsciente que você não percebe que ela existe, mas ela continua existindo. Tá? Então, se você não faz um processo terapêutico onde você pode mergulhar nessa profundidade, não é? Fazer ali um desbravamento dessa profundeza psíquica do ser humano e tirar ali de dentro, né, aquilo que precisa ser transformado, você não vai chegar a essa possível cura. E isso leva tempo, né? Porque não é algo que possa ser, a pessoa não pode ser violentada, não é uma cirurgia. Se bem que a terapia regressiva, quando você faz uma regressão, a regressão ela é quase que uma cirurgia, porque você abre uma cirurgia psicológica, vamos chamar assim, uma cirurgia emocional, que você coloca a pessoa num estado onde ela vai permitir que aquilo que está reprimido, aquilo que está esquecido, tanto dessa vida quanto de vidas passadas, venham à tona, né? E ao vir à tona, aquilo ali pode ser transformado para depois ser devolvido para essa profundidade psíquica. Então a terapia regressiva, ela muitas vezes ela realmente traz aí uma ferramenta imediata para lidar com aquilo, né? Mas o grande processo é um processo de transformação que a própria pessoa vai ter que fazer. Ela vai ser ajudada na medida em que vão ser sinalizadas para elas possíveis causas, manifestações que ela vai dando sem perceber das coisas que a incomodam. Então, mas aí vocês podem ter perguntado, mas transformar o quê? Né?
o que precisa ser transformado. Então tem muitas coisas que passam por aí, pelas nossas histórias, que não são devidamente elaboradas. O que é ser elaborado? Elaborado é quando você vive uma situação, né, que te frustrou, que te incomodou, e você consegue pensar sobre aquilo, ressignificar aquilo a ponto daquilo não te afetar mais. Então, se aquilo não te afeta mais, e não é porque você reprimiu, tá? Porque se você reprimiu é porque aquilo te afeta. O psiquismo ele só reprime aquilo que ele não consegue suportar. Então, se ele não consegue suportar, é porque ainda afeta. Tá? Quando eu falo de não sentir mais, é de não sentir mesmo. De você não precisar esquecer daquilo para não sofrer. É você conseguir olhar para aquilo e aquilo não ser mais sofrido. Então, tem muitos traumas do passado que ficaram guardados dentro de nós, que às vezes a gente até nem lembra de tão bem guardado que eles estão, mas eles não deixam de ser atuantes. Traumas dessa vida, da infância, traumas de vidas passadas que se estendem aí na sucessão das vidas futuras. Então, eles são instâncias aí de desequilíbrio psíquico, né? Determinados padrões de comportamento precisam ser transformados. Pessoas que muitas vezes têm tendências que incomodam, tendências viciosas, né? Vício de jogo, por exemplo, vício de substâncias tóxicas, vícios ligados à área da sexualidade, padrões de comportamento como egoísmo, como arrogância, padrões de comportamento narcísicos. São várias formas que nós construímos aí ao longo da nossa história, né, de vida, não só dessa vida, mas de outras vidas, e que a gente começa a perceber, dentro de um contexto onde a gente está vivendo, que eles fazem com que a gente se sinta ali meio inadequado. Então, esses padrões de comportamento precisam ser curados, eles são algo que te incomoda. Eles não vão entrar em rótulo nenhum de uma doença psíquica, eles não vão, mas eles são padrões que te incomodam. Então, eles precisam ser transformados. De onde que eles vêm? São muitas possibilidades, isso só a terapia vai responder. Mas o caminho é chegar nas causas. Às vezes é uma identificação com o pai, uma identificação com uma mãe, às vezes é uma decisão que você toma em vidas passadas, diante de uma certa pressão, e ela fica ali como um roteiro que você segue cegamente na vida atual. Então, são várias coisas que criam padrões de comportamento que muitas vezes se tornam inadequados no nosso momento, inadequados até no nosso próprio momento evolutivo. Porque o egoísmo, por exemplo, ele era até razoável em determinados momentos aí da nossa história. Há 500 anos atrás, ser egoísta era mais razoável do que ser egoísta hoje. Quando hoje a gente fala muito sobre o egoísmo, a gente percebe o quanto ele é inconveniente, a gente percebe o quanto ele faz com que a gente se torne antissocial, e a questão de uma dificuldade de socialização também tem uma característica patológica, também pode ser um incômodo. O Newton está falando aqui, a cura não vem do esquecer, mas do lembrar sem sentir dor. Pois é, né, Newton? Essa frase aí foi uma das inspirações para a live de hoje, né? A cura não vem do esquecer, mas do lembrar sem sentir dor. Essa frase é muito interessante, né? Não tem o autor, né? Mas é isso aí, a cura não vem do esquecer. Né? Porque muitas vezes o esquecer é reprimir para o inconsciente. E vocês podem ter certeza, o organismo, o psiquismo, ele só reprime aquilo que se tornou insuportável. Aí ele reprime. Só que se tornou insuportável é porque tem dor ali. Tá? Então, transformar traumas do passado, transformar padrões de comportamento, transformar sistemas de crenças. Nós muitas vezes vivemos limitados por sistemas de crenças equivocadas. Crenças do tipo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sempre vou ser assim,
eu não tenho jeito para determinadas coisas. Olha, essas frases, elas são muito típicas, não é, de sistemas de crenças que nós estabelecemos para nós mesmos. Muitas vezes foram colocações, né, que pessoas importantes na nossa vida, um pai, uma mãe, um irmão, um professor, fizeram para nós, muitas vezes até em outras vidas, e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta. E aí você cresce e acha que você não é capaz. Mas essa sensação de não ser capaz, ela foi construída de fora para dentro. Ela não representa uma verdade. Até porque não existe ninguém nesse mundo que não seja capaz. Todos nós temos, cada um a seu jeito, as suas próprias capacidades. Não existe isso. Todos nós temos uma potencialidade de realização. Cada um com as suas próprias habilidades. Então não existe. Então, quantas pessoas elas estão doentes psicológicas que não se enquadram dentro de um rótulo, de um diagnóstico, mas elas são doentes porque têm sistemas de crenças limitantes. Né? Crenças que vão fazer com que elas vivam, às vezes, uma vida inteira prisioneiras dessa convicção. Né? Ah, eu nasci para ser pobre. Ah, eu nasci para sofrer. Coisas desse tipo. Né? Entendeu? Então a pessoa ela acredita tanto, ela repete essas frases como jargões no dia a dia delas, que essas frases vão construindo uma realidade. E aí ela vai ser sempre pobre, ela vai ser sempre sofrida, ela vai ser sempre incapaz, e vai mesmo. Porque a gente vive, a gente age em função daquilo que a gente acredita. Mas muitas das coisas que nós acreditamos não são verdades absolutas. São percepções que outras pessoas tiveram sobre nós e que despejaram em cima da gente. E muitas vezes na nossa fragilidade, muitas vezes no nosso vazio emocional, a gente adota aquilo como uma verdade absoluta e toma como uma definição. E aí eu volto até na questão do rótulo das doenças, a questão do diagnóstico. Né? A pessoa ela chega lá com um problema para o terapeuta, né? Que ela já está sofrida, e aí o terapeuta, às vezes é necessário, o psiquiatra, às vezes ele precisa fazer isso por diversas questões burocráticas, conforme eu falei no início. Aí, muitas vezes o terapeuta vai dizer, você tem um transtorno bipolar, você tem um transtorno paranoico, você tem um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Tudo bem, ela pode ter aquilo mesmo. Ela pode estar enquadrada ali dentro daqueles sintomas. Só que aí você vai colocar mais um peso para essa pessoa. E dependendo do nível de fragilidade que ela tem, dependendo do nível de confiança que ela tem em você, ela vai assumir aquilo como uma verdade absoluta e definitiva. Eu sou depressivo. Eu sou ansioso, né? Eu sou hiperativo. A moda agora é eu sou autista, né? É porque está virando moda. Eu sei que tem muita gente, é até curioso, né? Não sei exatamente, a gente não tem ainda um estudo que aponte a causa dessas questões, né? Podem ter aspectos espirituais aí para serem levados em consideração, a questão do autismo, né? Do TEA. Mas hoje em dia o espectro do autismo se ampliou num nível que é muito difícil alguém fazer um exame sobre TEA e não sair com um diagnóstico positivo. Está muito difícil. Porque é só você ficar parado olhando para um ponto que você já está ali meio que classificado como TEA, né? Como dentro do transtorno do espectro do autismo. Enfim, então, sistemas de crenças. É outra coisa que as pessoas podem se curar e precisam se curar, que às vezes não enquadra ela dentro de um diagnóstico, é a questão da prepotência, que faz com que a pessoa tenha falta de resiliência, a pessoa achar que ela pode tudo, a pessoa achar que ela não merece sofrer, a pessoa achar que ela não merece ficar doente, a pessoa achar que ela não merece passar um revés. Aliás, características um pouco narcísicas essa, né? A pessoa achar que ela não merece perder um ente querido. E aí a vida lá é um estado de prepotência narcísica,
E aí a vida vai chegar lá e vai dizer, não, você merece sim, eu vou te dar esse probleminha só para você flexibilizar a sua prepotência. E nem sempre ela consegue, e aí às vezes ela deprime. Mas ela não deprime porque ela, se ela for um psiquiatra, o psiquiatra vai dizer, ah, você tem um transtorno depressivo. Tudo bem, dentro do ponto de vista dele, ele tem. Da psiquiatria, ele até tem, não estou dizendo que o psiquiatra está errado. Mas eu acho que ele muitas vezes pode estar incompleto. Porque aquela depressão, ela não é uma doença. O problema da pessoa, muitas vezes, foi a prepotência que fez com que ela não tivesse resiliência diante dos reveses da vida dela, e aí ela sucumbe a algum tipo de frustração que ela não conseguiu lidar, e ela deprime. A depressão, num caso desse aí, ela já é sintoma, não é causa. A depressão já é sintoma. Vai tomar remédio antidepressivo? Vai melhorar? Vai melhorar. Talvez daqui a algum ano o médico desmame e ela pare de tomar o remédio e vai dizer, pronto, você está curada. 2 anos depois ela volta. Né? Porque ela continua a ser prepotente. Ela continua a não ter resiliência. E a vida vai frustrá-la de novo e ela vai sucumbir de novo. E é por isso que eu disse lá atrás, né? O sintoma, a manifestação do sintoma por si só, já é uma estratégia do psiquismo para buscar a cura. Quando o psiquismo ele lança para fora, ele torna manifesto um sintoma, ele já está buscando a cura. Aquele sintoma é um chamado para que uma cura aconteça. E essa cura não é a cura do sintoma, mas que se usa o sintoma como uma porta para se chegar na causa. E aí, quando você chega na causa, você vai ver que não existe uma cura. Existe um processo a ser vivido, né? Um processo de transformação, que obviamente vai fazer com que você vá se sentindo melhor, porque a ideia é essa. A ideia é que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa se torne mais feliz, mas de uma maneira mais definitiva, de uma maneira mais que faça com que essa pessoa não somente se alivie, mas com que essa pessoa se torne e se sinta um ser melhor. Um ser do qual ela possa se orgulhar, um ser do qual ela tenha admiração, uma admiração por ela mesma, na medida em que ela vai galgando aí alguns níveis de comportamento, né, mais evoluídos, mais solidários, né, mais harmonizados. Então são várias coisas aí que a pessoa vai se curar da apatia. A apatia é uma doença que não aparece. Né, que não aparece lá nas classificações, mas pessoas que postergam, né, que vão deixando as coisas, que nunca fazem nada, e o tempo vai passando, aí ela diz, ah, mas eu sou mesmo assim. De repente alguém te convenceu que você era assim. Você precisa se curar disso. Enfim, as religiões, de alguma forma, elas tentaram, não é? E elas até têm esse objetivo, né, de ajudar a pessoa a se transformar. Mas o problema é que as religiões, como elas não usam técnicas terapêuticas, elas promovem essa transformação pelo convencimento, né, pela doutrinação. Não, você tem que deixar de ser egoísta e ser altruísta, senão você vai para o inferno, senão você não vai para o céu. Tudo bem, isso aí ajuda a moldar um pouco a pessoa. Conforme a gente falou até na última live semana passada, né? As religiões tiveram um papel nesse sentido, no sentido de estabelecer alguns padrões para as pessoas se adequarem, mas ela não promove a transformação interna. Não é à toa que a gente está aí com mais de 2.000 anos aí de cristianismo, e a gente não consegue ver a humanidade se transformar. A gente tem aí quase 2.000 anos mais de 2.000 anos de cristianismo, e no meio desse mundo aí que tem um contingente enorme de cristãos, a gente vê aí milhões e milhões de pessoas passando fome. A gente vê bilhões, pelo menos aí uns 2 ou 3 bilhões de pessoas vítimas de profundas injustiças sociais. O que o cristianismo fez para mudar isso? Até agora muito pouco, porque não mudou. Porque as religiões, aquilo que eu falei, elas doutrinam você para você tentar se corrigir, mas elas não te transformam por dentro.
E eu acredito muito que o século XXI vai ser um século para a gente dar um grande salto de evolução nos nossos padrões de vida, porque vai ser o século da saúde mental. As psicoterapias, as preocupações das pessoas em buscarem um tratamento, de buscarem uma ajuda, isso está crescendo muito. E a gente só está começando o século XXI. Imagina o que ainda tem mais aí pela frente, mais de 8 décadas ainda pela frente. Então, isso ainda vai crescer mais, as pessoas vão se transformar mais, vão fazer transformações profundas, transformações definitivas. E aí você vai ter menos doença, claro, né? Vai ter menos sintomas para serem tratados, porque as pessoas vão se tornando melhor, né? Então, enfim, a gente espera ter realmente clareado um pouco isso, tá? Que fique bem claro que essa ideia simplória de que você vai buscar uma cura numa terapia não existe. Existe sim, para aqueles que querem ter um processo verdadeiro, um processo genuíno, um processo duradouro, um processo definitivo, existe uma busca pela transformação. E uma transformação processual, que ela vai se dando através das experiências da vida, através das doenças que surgem, que também fazem parte desse processo. Tudo isso sendo sinalizado dentro desse jogo terapêutico, onde a pessoa começa a identificar: ah, foi por isso que eu me senti assim, ah, foi por isso que eu fiz daquele jeito, ah, é por isso que eu reajo assim há tanto tempo, ah, é por isso que eu não consigo me colocar, ah, é por isso que eu sou dominado por ele ou por ela. E aí a pessoa vai começando a perceber a ela mesma, né, esse mergulho no seu interior. E é aí que essa possível cura, né, para a gente usar essa palavra, pode acontecer. Mas eu diria que, em termos absolutos, essa cura não existe. Porque quando você fala em cura, você fala em algo pontual. Aconteceu a cura, está curado, está de alta. A transformação não é pontual. Ela começa e nunca mais termina. Mesmo que você pare a terapia, se você entra num processo psicanalítico, se você cria com o seu terapeuta aquilo que o Freud chama de aliança analítica, e você incorpora essa maneira de se auto-observar, você vai passar a fazer isso pro resto da vida, independente de estar fazendo terapia ou não. Claro que muitas vezes você pode fazer alguns pontos cegos se você estiver sozinho, mas você vai continuar. Você vai continuar se observando, se pensando, se analisando, independente, depois que você entra no processo, que você entende o processo, que você vai entendendo, porque todo paciente de psicanálise, no final, ele acaba se tornando um pouco psicanalista, né? Porque ele vai lidando com um psicanalista ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Então, ele vai observando o que o psicanalista faz, o próprio psicanalista vai explicando para ele muitas coisas. Então, ele vai se tornando um pouco ali psicanalista. Então, chega um momento que ele vai estar o tempo todo assim. E a gente percebe isso, né? Os pacientes, a gente percebe como que os pacientes estão engajados no processo quando eles começam a chegar nas sessões, que no começo assim, não sei bem o que eu vou falar e tal, mas depois chega uma hora que eles começam: essa semana eu me peguei pensando sobre isso, eu percebi aquilo, daqui a pouco você vê, ele mesmo está analisando, ele está dizendo tudo. Você só está confirmando, só está sinalizando um pouquinho, olha mais para cá, pensa um pouco mais ali, mas ele mesmo já entra no processo. Então esse processo, ele é para sempre. Então não dá para se falar em cura, porque a cura pressuporia um termo final, que não acontece. Agora, é óbvio que o que se espera quando se fala em cura? Se espera alívio dos sintomas, se espera uma melhora na qualidade de vida. E isso sim, isso vai acontecendo ao longo do processo. A pessoa vai se libertando dos sintomas, vai melhorando a qualidade de vida, vai fazendo escolhas melhores para ela mesma, vai se tornando uma pessoa mais feliz. Tá bom? Então, assim, espero ter clareado isso para vocês. Se vocês aí gostaram, o vídeo vai ficar aqui gravado no Instagram. Ao longo da semana eu posto lá no meu canal do YouTube. E se vocês gostaram, acharam que tem alguma pessoa aí
que está querendo procurar uma terapia, que está querendo entender um pouco mais desse processo, compartilha com essas pessoas. Não é nem para elas virem fazer terapia comigo, não é nem isso que eu estou dizendo, não. Mas para que elas possam se situar melhor, fazer uma escolha melhor, escolher um terapeuta que possa sintonizar com ela dentro dessa busca dela. Então, acho que a intenção nossa hoje aqui foi clarear um pouco aí esses horizontes, tá bom? Então, aí agradeço a vocês aí, a presença mais uma vez, e semana que vem a gente se encontra por aqui de novo na segunda-feira, tá? Uma boa semana para todos, saudações!